Olá, bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina sobre mordomia cristã, motivos do coração. Nós estamos já na lição número 5, onde vamos refletir mais detidamente sobre mordomos após o Éden. Nós estamos vindo de uma sequência que procura desconstruir toda uma concepção desse mundo que atrapalha a atividade de um mordomo cristão. Nós falamos na lição número 1 sobre os perigos do materialismo, falamos sobre o desejo e a cobiça no ver, querer e pegar, falamos sobre servindo a Deus ou a Mamon, e então, na lição número 4, nós enfatizamos a fuga desse mundo, ou pelo menos dos paradigmas materialistas que permeiam as concepções desse mundo. Uma vez que nós trabalhamos nesse processo de desconstrução, nós agora na lição número 5, nós vamos ter uma reflexão mais construtiva do que é exatamente esse mordomo ou o que é a mordomia, especialmente depois da queda, depois do Éden. Em primeiro lugar, para nós conversarmos sobre essa questão do mordomo depois do Éden, nós precisamos fazer uma pergunta essencial. O que é um mordomo? Mordomo não é um termo tão usado nos nossos dias como seria adequado para nós entendermos todas as nuances dessa palavra. Mas a terminologia para mordomo na Bíblia, ela é aplicada a várias possibilidades. Quando nós ouvimos a palavra mordomo, eu imagino que vocês se lembram de um filme ou de alguma produção de uma casa rica, com alguém trazendo algo, ele é um mordomo da casa, ele cuida da casa. Esse conceito, ele é próprio, ele é correto, mas a noção de mordomia na Bíblia, ela é mais ampla que isso. Ela pode, por exemplo, incluir a figura de um tesoureiro, alguém que administra as finanças de uma empresa ou de uma casa. Pode incluir também a ideia de um gestor ou de um gerente que está administrando um processo. E entre outras possibilidades que eu poderia dizer para vocês, dentro da figura do mordomo bíblico, nós poderíamos pensar em um primeiro-ministro de Estado. Em todas essas possibilidades, nós temos pessoas que exercem um cargo de liderança, um cargo administrativo, mas ele está sendo encarregado de algo. Ele não é o chefe supremo. Portanto, todas essas figuras, esses exemplos, eles comunicam algo acerca de mordomia, algo sobre a administração de algo que é confiado a alguém, a algum tipo de líder. Na mordomia depois do Éden, quando nós vamos ao Antigo Testamento, nós vemos ocorrências de uma linguagem que se aplica ao mordomo, mas no sentido literal, daquele que está na liderança de uma casa. Exemplos disso nós temos de Adão e Eva. O primeiro exemplo de mordomia na Bíblia, no Jardim do Éden. O Senhor Deus, Gênesis 2,15, colocou o homem, o ser humano, no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Nós vemos a mordomia de Adão e Eva no contexto do jardim. Um outro exemplo que eu imagino que vem à sua mente é o exemplo de José na casa de Potifar. Ele logrou mercê diante de Potifar, a quem servia, e Potifar o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Gênesis 39, verso 4. Curiosamente, eu li na Almeida Revista e Atualizada, a tradução Almeida Revista e Corrigida tem a tradução, melhor dizendo, mais literal. Ao invés de pôr por mordomo da casa, pôs sobre a sua casa. É uma ideia mais literal do texto. A Nova Versão Internacional trouxe uma tradução mais aplicável aos nossos dias, dizendo, tornou-o administrador de seus bens. Então, nesse exemplo, nós temos várias possibilidades para a interpretação dessa administração. Quando nós vamos para Isaías capítulo 22, verso 15, nós temos a figura de Sebna, que era administrador do palácio. Aliás, o profeta
é chamado por Deus para ir conversar com esse administrador, com Sebna, um mordomo. Se você continua lendo a passagem, você vai perceber que a mensagem é uma mensagem de reprovação, uma mensagem de juízo, porque ele era um mordomo ou um administrador inadequado aos olhos do Senhor Deus. Existem algumas características importantes para nós pensarmos sobre o mordomo nessa condição literal mesmo, de um administrador. Bem, em primeiro lugar, o mordomo ele recebe uma grande responsabilidade. As coisas são transferidas para as mãos dele. Mas existe algo muito importante para que essa responsabilidade seja mantida. E esse algo é o fato de que o mordomo ele sabe que o que lhe é confiado não lhe pertence. Pertence ao seu patrão, pertence ao seu dono. E esse reconhecimento é fundamental para nós termos uma distinção entre o dono e o mordomo. O mordomo sabe que ele não é o dono. Por outro lado, quando o mordomo toma para o seu próprio uso aquilo que lhe foi confiado, o relacionamento de confiança com o dono obviamente é rompido, é quebrado, e aí o papel de mordomo ou administrador, ele acaba sendo dissolvido, por assim dizer. Veja só essa passagem de Ellen White no livro Testemunhos para a Igreja. O mordomo se identifica com o patrão. Ele aceita as responsabilidades de um mordomo e age em lugar do dono da casa, fazendo o que ele faria se estivesse presidindo. Os interesses do Senhor se tornam seus. A posição do mordomo é de dignidade, porque o patrão confia nele, é uma relação de confiança. Se de algum modo ele atua egoisticamente e reverte em proveito próprio as vantagens obtidas pela negociação com os bens de seu senhor, ele trai a confiança depositada. E isso elabora melhor o terceiro elemento que nós conversamos. Mordomos no Novo Testamento. O que muda no conceito de mordomia no Novo Testamento? Não muda muita coisa, o conceito literal ainda é mantido, mas o Novo Testamento, ele traz, além do conceito básico da administração da casa, ele adiciona o aspecto espiritual da mordomia. Observe, por exemplo, algumas características da mordomia no Novo Testamento. A primeira característica que eu quero destacar é a característica da expectativa. Existe uma expectativa em relação ao mordomo, em relação ao administrador. E aplicando para a situação espiritual, o Novo Testamento apresenta uma expectativa em relação a todos os crentes, a todos os membros da igreja. Veja 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Cada crente, exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deus dá dons espirituais para todos os crentes e os crentes são chamados a administrarem fielmente essa graça de Deus, esse dom de Deus para servir as pessoas. Então, note essa expectativa de que todos os crentes vão administrar fielmente os dons que lhe foram confiados para o serviço a outras pessoas. Um outro nível de expectativa tem que ver com os líderes da igreja. Nós vamos afunilar agora. Nós vimos os crentes de maneira geral, agora os líderes da igreja. Veja Tito, capítulo 1, verso 7. Por ser encarregado da obra de Deus, então ser encarregado é a noção do mordomo, é necessário que o bispo, líder da igreja, seja irrepreensível. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não deve ser orgulhoso, não deve ser briguento e nem deve ser materialista, como nós estamos estudando ao longo da lição. Isto é, não deve ser ávido por lucro desonesto. Então aqui ele é um encarregado da obra de Deus. Existe uma expectativa que, ao ser encarregado disso, ele haja de maneira não orgulhosa, não briguenta
e sem busca de um lucro desonesto. Nós estamos falando do líder da igreja, agora nós vamos falar do próprio apóstolo Paulo, os ministros do Evangelho. Veja só a expectativa que existe aqui. 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2. Que todos nos considerem, os ministros do Evangelho, servos de Cristo, encarregados, veja aqui a noção de mordomia, encarregados dos mistérios de Deus, do Evangelho. O que se requer desses encarregados ou desses mordomos é que sejam fiéis. Portanto, existe uma expectativa muito importante. Com base nessa expectativa, essa expectativa vai ser a base para a segunda característica espiritual da mordomia no Novo Testamento. E essa característica é a prestação de contas. E essa prestação de contas, obviamente, é informada pelas expectativas que caracterizavam o trabalho da mordomia. Nós encontramos a prestação de contas na ideia que aparece na parábola dos talentos. Veja Mateus capítulo 25, nos versos 14 e 19. A parábola começa: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os bens. Noção de mordomia aqui presente. Lá no verso 19, melhor dizendo, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Portanto, existe uma prestação de contas com o mordomo, com o servo. Nós temos uma outra parábola no Novo Testamento, que é a parábola do servo vigilante. Está em Lucas, no capítulo 12. Note como é dito nessa passagem que bem-aventurado é aquele servo, aquele mordomo, a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor, sabia as expectativas do seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Então note aqui, mais uma vez, a noção de prestação de contas por parte do mordomo. Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, diz assim: veja como a noção de prestação de contas é novamente enfatizada. Seus dons são confiados às pessoas como indivíduos. Cada indivíduo tem sido colocado como mordomo de encargos sagrados. Cada um deve cumprir sua responsabilidade de acordo com a orientação, de acordo com a expectativa do doador. E cada um deve prestar contas de sua mordomia a Deus. Portanto, prestação de contas é a segunda característica que o Novo Testamento coloca nessa noção de mordomia espiritual, mordomia após o Éden. Nós somos, depois do Éden, depois da queda, nós temos um aspecto espiritual muito importante de mordomia, que é o evangelho da salvação de Deus sendo confiado aos cristãos e aos líderes da igreja. Nós somos mordomos de bens não apenas tangíveis, nossos recursos, nosso dinheiro, nossos bens, nosso corpo, mas nós também somos mordomos de bens intangíveis, o evangelho em toda a sua potencialidade, levando pessoas à salvação. Nós temos que pensar um pouco sobre a administração desses bens intangíveis, que o apóstolo chama de os mistérios de Deus. Esse mistério, que não é um mistério apenas para ser especulado, mas é um mistério que no Novo Testamento é revelado, pelo menos parcialmente, em Cristo Jesus. É o mistério da salvação, é o mistério do plano que Deus tem para conosco, e nós nos tornamos ministros, mordomos desse mistério, desse evangelho, para pregarmos às outras pessoas. E é com base nesse texto que nós temos o desenvolvimento maior, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2, da lição que nós estudamos. 3 elementos para fixarmos sobre a lição dessa semana de mordomos depois do Éden. O primeiro deles tem que ver com o saber. O que nós precisamos saber? Nós precisamos identificar o conceito bíblico de mordomia nos contextos do Antigo e Novo Testamento. Nós já cobrimos isso
E vimos que no Antigo Testamento é uma administração mais literal, de uma casa ou de um ambiente, nos exemplos de José, nos exemplos do Jardim do Éden. Lógico que isso é antes do Éden. No caso de José, nós temos alguém depois do Éden. No Novo Testamento, então, o aspecto espiritual é muito enfatizado com a questão da expectativa e a questão da prestação de contas. Outro elemento que nós precisamos destacar é agora no sentir, não apenas o saber, mas também o sentir. Nós precisamos, ao estudarmos a palavra de Deus, perceber que nós estamos sendo chamados a uma mordomia como indivíduos, como pessoas. Nós somos dotados por Deus, pelo Espírito Santo, com dons espirituais. Portanto, quando Deus nos capacita, nos dota com esses dons, quando somos dotados desses dons, nós precisamos sentir esse chamado especial para sermos mordomos ou administradores dos seus bens, especialmente espirituais. Finalmente, não apenas saber, sentir, mas fazer. O que nós precisamos fazer com essa lição que nós estudamos? Nós precisamos criar um guia para termos uma participação pessoal com o mordomo. O que nós queremos dizer com criar um guia? É observar na palavra de Deus como que um mordomo fiel se comporta, quais são as características desse mordomo, e então estabelecermos um guia para que a nossa mordomia, nossa administração dos bens materiais e espirituais sejam pautados por esses mesmos princípios. Na próxima lição, onde nós vamos discutir as marcas, as características da mordomia, nós teremos mais elementos para criarmos um guia que seja um parâmetro para a nossa participação enquanto mordomos de Deus. Que Deus continue nos abençoando, para que nós possamos ter essa compreensão, essa identificação, sentir também esse chamado, e que nós possamos a cada dia criar em nossa mente um parâmetro para que sejamos mordomos de acordo com a expectativa que Deus tem para cada um de nós. Que Deus os abençoe.